Você já parou para pensar se estamos vivendo os sinais que Jesus falou sobre o fim dos tempos? Muita gente tem medo desse assunto. Outros zombam. Mas a verdade é que a Bíblia não nos deixou no escuro. Jesus não nos deu a data, mas nos deu sinais. E quando olhamos para o mundo de hoje, fica impossível ignorar. Alguns deles já estão acontecendo diante dos nossos olhos. Hoje eu vou te mostrar um por um os sinais que a Bíblia descreve e o que já se cumpriu na nossa geração. Parte 1. A promessa da volta. João 14:3. Jesus promete: voltarei para vós. Atos 1:11. Anjos confirmam: esse Jesus voltará assim como o viste subir. Mateus 24:36. Mas o dia e a hora ninguém sabe. Ou seja, não sabemos quando, mas sabemos como. O foco não é a data, mas a preparação. Parte 1. A promessa da volta. Não é boato, não é metáfora vaga. A volta de Jesus é uma promessa feita por ele, confirmada por anjos, sustentada pelos apóstolos e preservada pelo texto bíblico com rigor histórico. Hoje eu te mostro o que exatamente a Bíblia afirma e como pensar isso com seriedade intelectual. 1. O que Jesus prometeu. Nas suas próprias palavras, João 14:1-3. Eu vou preparar-vos lugares, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Contexto. Jesus usa a metáfora do noivado judaico. O noivo prepara a casa e volta para buscar a noiva. Não é linguagem de fuga espiritual. É aliança, retorno e reunião. Mateus 24:30-31. Verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. Essa expressão aponta para Daniel 7:13-14, a figura messiânica que recebe domínio eterno. Jesus está se identificando com essa profecia não como mito, mas como rei entronizado que volta para consumar o reino. Ponto-chave. Jesus não fala de um sentimento de retorno, mas de um ato. Ele volta. 2. Testemunho dos anjos e dos apóstolos, confirmação pública. Atos 1:9-11. Esse Jesus há de vir assim como para o céu o vistes ir. Os anjos colocam um selo de realismo. Mesmo Jesus, mesma realidade visível. 1 Tessalonicenses 4:16-17. O Senhor mesmo descerá. Os mortos em Cristo ressuscitarão. Paulo descreve uma intervenção pública e corporal. Não é uma experiência interior privada. 2 Pedro 3:3-9. Deus não demora, Ele é paciente, desejando que muitos cheguem ao arrependimento. Responde à objeção antiga: onde está a promessa? Lembrando que o tempo de Deus não é o nosso. Hebreus 9:28. Aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Conclusão apostólica. Segunda vinda é parte do núcleo da fé cristã, tal que a Bíblia afirma com precisão. 1. Pessoal e visível, não uma energia, mas o próprio Cristo. Ati 1:11. 2. Corporal e glorioso, continuidade do ressuscitado. Leque 24:1-15. 3. Inesperado no quando, ninguém sabe o dia. Mat 24:36. 4. Universal em impacto, toda a criação é afetada. Riem 8:18-23, Mt 24:30. 5. Final e moral. Envolve juízo e renovação. Mt 25:31-46 AP 21. Resumo de doutrina. A parousia, assispas, presença real, visita real do rei, é pessoal, pública, gloriosa e sem data marcada. 4. Como pensar isso com ciência, sem perder a fé. Ciência não mede o transcendente, mede fenômenos naturais repetíveis. A volta de Cristo é um ato livre de Deus, não laboratório. Ainda assim, há 3 pontos intelectualmente honestos. A. Histórico textual, o que a ciência histórica pode avaliar. Os documentos do Novo Testamento surgem muito cedo após os eventos, décadas, não séculos. A expectativa da volta não é lenda tardia. Já está em todas as camadas do NT, Evangelhos, Atos, Cartas, Apocalipse. A tradição manuscrita é muito ampla, milhares de manuscritos, o que permite crítica textual sólida e alta confiabilidade do conteúdo transmitido. Conclusão histórica. É intelectualmente responsável afirmar que a igreja primitiva realmente cria e ensinava a volta de Jesus. Isso é dado histórico, não opinião pessoal. B.
Filosofia da ciência, o que a ciência não pode negar. A ciência descreve como a natureza funciona. Ela não pode decretar que um agente livre, Deus, jamais interfira. Seria uma afirmação filosófica, não científica. Logo, dizer milagres são impossíveis não é ciência, é posição metafísica. Conclusão. É coerente ser cientificamente sério e, ao mesmo tempo, abrir espaço racional para um ato divino singular. C. Plausibilidade natural dos abalos. O NT fala de sinais cósmicos. MT 2429, LC 2125. A linguagem é apocalíptica, simbólica e profunda. Mas a própria natureza mostra que eventos globais são possíveis. Erupções que escurecem céus, impactos, tempestades solares, mudanças climáticas, etc. Conclusão. A Escritura não depende desses mecanismos naturais, mas a existência de abalos não contradiz a possibilidade de um clímax histórico real. 5. Porque ainda não aconteceu. 2 Pedro 3, 8, 9. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos. Deus atrasa por misericórdia, não por incapacidade. Mateus 24, 14. O Evangelho chegando às nações faz parte do processo. Aplicação. O silêncio não é ausência, é paciência redentiva e agenda missionária. 6. O que não fazer, erros comuns. Não marcar datas, MT 24:36. Não confundir símbolo com sensacionalismo. Apocalíptica bíblica é densa, não clickbait. Não reduzir a fé à curiosidade. O chamado é vigilância e santidade, não ansiedade. Verdades para ancorar a mente. Jesus prometeu voltar. Os anjos confirmaram. Os apóstolos ensinaram. A história preservou essa esperança. A ciência não a refuta, apenas não a mede. A pergunta então não é se ele volta, mas como ele me encontrará quando voltar. E é por isso que, antes de falar de sinais, precisamos lembrar: a esperança cristã é histórica, intelectualmente responsável e existencialmente transformadora. Parte 2: Os sinais da volta. Se não sabemos a data, o que podemos saber? Jesus não deixou um calendário, mas deixou sinais. Eles são como placas na estrada. Não dizem quantos quilômetros faltam, mas revelam que estamos no caminho certo. E, quando olhamos para esses sinais, vemos algo surpreendente. Muitos já estão diante dos nossos olhos. 1. Guerras e rumores de guerras. Mateus 24:6. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Histórico. Desde o século I houve conflitos, mas o século XX foi o mais sangrento da história: 2 guerras mundiais, genocídios, bomba atômica. Atual. Conflitos contínuos no Oriente Médio, Ucrânia, tensões globais. Ciência política. Nunca houve tanta tecnologia bélica em mãos humanas, inclusive nuclear, capaz de destruir a civilização. Verdade. A guerra sempre existiu, mas a escala global e o poder de destruição são sinais do nosso tempo. 2. Fomes, pestes e desastres naturais. Mateus 24:7, Lucas 21:11. Haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Histórico. Pragas antigas, peste bubônica, cólera, já devastaram populações. Atual. Epidemias modernas, Covid-19, novos vírus, mudanças climáticas que geram secas, enchentes e fomes regionais. Ciência. Organismos internacionais alertam para pandemias recorrentes, fome ligada ao aquecimento global e deslocamento climático. Verdade. Nunca a ciência monitorou tantos desastres e, mesmo assim, não consegue controlá-los totalmente. 3. Aumento da maldade e esfriamento do amor. Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Maldade, crescimento da violência, exploração humana, tráfico, corrupção. Esfriamento do amor, a indiferença se tornou global. Pessoas conectadas digitalmente, mas emocionalmente distantes. Psicologia social. Índices crescentes de depressão, ansiedade, isolamento, uma geração com menos empatia. Verdade. Não é apenas crime que cresce, mas a apatia diante da dor alheia, e isso é exatamente o que Jesus disse. 4. Falsos profetas e enganos espirituais. Mateus 24:5. Muitos virão em meu nome dizendo:
Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24:24. Falsos profetas mostrarão grandes sinais e prodígios. Histórico. Movimentos sectários, líderes messiânicos, falsos mestres. Atual. Multiplicação de seitas, gurus digitais, manipulação religiosa. Ciência da religião. Em tempos de crise, aumenta a busca por respostas rápidas, terreno fértil para charlatões. Verdade. A confusão espiritual não diminuiu, se intensificou. 5. Pregação do Evangelho a todas as nações. Mateus 24:14. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Histórico. No primeiro século, o Evangelho já percorreu o Império Romano. Atual. Pela primeira vez, a Bíblia está traduzida em mais de 700 línguas completas e em progresso para quase todas as tribos. Tecnologia. Internet, rádio, satélite. Hoje qualquer pessoa pode ouvir a mensagem de Cristo sem sair de casa. Verdade. Nunca a promessa de Mateus 24:14 esteve tão próxima de se cumprir como agora. 6. Sinais cósmicos. Mateus 24:29. O sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu. Lucas 21:25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra a angústia das nações. Apocalíptico. Linguagem simbólica forte, mas também aberta a eventos cósmicos reais. Ciência. Sabemos que o universo tem fenômenos de impacto, eclipses, explosões solares, meteoros, até cenários de apagões elétricos por tempestades solares. Sentido bíblico. A criação será abalada como sinal de que o Criador está intervindo. Verdade. Ainda não vimos em plenitude, mas já sentimos prenúncios. Perceba algo. Esses sinais não são invenção recente. Estão escritos há 2000 anos. E, no entanto, descrevem com precisão a tensão do nosso tempo. Guerras globais, epidemias modernas, violência crescente, indiferença social, confusão espiritual. E, ao mesmo tempo, a mensagem de Cristo chegando a todas as nações. O quadro está sendo montado peça por peça. O relógio de Deus não marca datas humanas, mas os sinais já estão nas ruas da nossa história. Parte 3. O que já se cumpriu e o que ainda falta. Depois de olhar para cada sinal, surge a pergunta inevitável: o que já se cumpriu? O que ainda estamos esperando? A resposta nos ajuda a entender onde estamos no relógio profético da história. O que já se cumpre hoje: guerras e rumores de guerras. As duas guerras mundiais mudaram para sempre a história. Conflitos regionais e ameaças nucleares mostram que este sinal não é passado, mas contínuo. Fomes, pestes e desastres naturais. Epidemias como a Covid-19, fome em países inteiros e eventos climáticos extremos comprovam que vivemos no eixo desses sinais. Aumento da maldade e esfriamento do amor. A violência não é apenas física, é psicológica, digital, estrutural. O amor humano se retrai diante da frieza social e da cultura do ego. Falsos profetas e enganos espirituais. Nunca houve tanta informação religiosa disponível e, ao mesmo tempo, tanta confusão. Mestres que falam em nome de Cristo, mas distorcem a essência do Evangelho. Pregação do Evangelho a todas as nações. Este é talvez o mais visível. A mensagem de Jesus hoje está em rádios, telas e livros no planeta inteiro. Pela primeira vez na história, povos inalcançados estão sendo alcançados. Grande parte dos sinais já está em andamento. O que ainda falta em plenitude, sinais cósmicos extraordinários. Jesus falou de um abalo visível, sol escurecendo, estrelas abaladas. Fenômenos cósmicos sempre existiram, mas o texto indica um clímax global ainda por vir. A manifestação gloriosa do Filho do Homem. O ponto final não são apenas crises ou guerras, mas a visão pública de Cristo voltando em poder e glória. Mateus 24:30. Esse evento único ainda não aconteceu. Juízo e separação. Final: a grande cena de Mateus 25, onde o rei separa ovelhas e bodes, é algo futuro ligado à consumação da história. O já e ainda não. O Novo Testamento descreve a tensão entre o já e o ainda não. Já vemos guerras, pestes, frieza, falsos profetas. Já vemos o Evangelho chegando aos povos, mas ainda não vimos o clímax cósmico
nem a aparição gloriosa de Cristo. É como viver na beira da madrugada. Os sinais da aurora já estão no céu, mas o sol ainda não surgiu. O relógio de Deus já está em contagem final, mas o último toque ainda não soou. Isso nos leva a uma conclusão inescapável. O que falta não é muito. A história já atravessou quase todos os sinais. Estamos vivendo o capítulo mais próximo do fim. E a pergunta não é quanto falta, mas como eu estou vivendo agora. Porque se o fim já começou, a nossa decisão também não pode esperar. Parte 4. O perigo dos falsos alarmes. Se há algo que Jesus deixou claro, é que ninguém sabe a data da sua volta. Ainda assim, ao longo da história, homens e mulheres ousaram marcar calendários, anunciar anos, meses e até dias exatos do fim do mundo. Todos eles estavam errados, e cada novo alarme falso gera duas tragédias, alimenta o medo e enfraquece a fé. A palavra direta de Jesus, Mateus 24:36. A respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Isso é definitivo. Quem marca datas está, na prática, se colocando acima da palavra de Jesus. Mateus 25:13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Jesus não chama para calcular, mas para vigiar. Erros históricos de datas marcadas. Século XIX. William Miller marcou a volta de Cristo para 1844. O movimento inteiro quebrou com o grande desapontamento. Ano 2000. Muitos acreditaram que o bug do milênio seria o gatilho do fim. 2020 em diante, novas previsões surgem a cada crise mundial. Padrão. A cada geração surgem os profetas da data marcada, e todos falharam. Por que as pessoas caem nisso? Medo coletivo. Em tempos de crise, o coração humano busca certezas. Manipulação religiosa. Líderes usam o pânico para controlar. Sensacionalismo midiático. Medo da audiência. Pânico vem de manchete. Resultado. A promessa de Jesus é distorcida em espetáculo barato. O chamado verdadeiro de Cristo não é medo, é esperança. O fim não é destruição para quem está em Cristo, mas consumação da promessa. Não é calendário, é caráter. O foco não é quando ele vem, mas como ele me encontrará. Não é sensacionalismo, é vigilância. Vigiar é viver desperto, amando a Deus e ao próximo, não colecionando teorias conspiratórias. Então lembre-se, toda vez que alguém marcar a data, desconfie. Toda vez que alguém usar o fim para te paralisar pelo medo, rejeite. A voz de Jesus não é a do alarme falso. A voz de Jesus é a do pastor que diz: vigiai. Permaneçam prontos. Eu virei como o ladrão de noite. Não para assustar, mas para surpreender em glória. O verdadeiro cristão não vive de pânico, mas de esperança. Não corre atrás de datas, mas caminha em santidade. Parte 5. O chamado à vigilância. Depois de tudo o que vimos, as promessas, os sinais, os falsos alarmes, fica uma verdade clara. A questão central não é quando Jesus voltará, mas como ele me encontrará quando voltar. Vigilância é mais do que esperar. Mateus 24:42. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mateus 25:13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Vigilância não é sentar numa janela olhando para o céu. É viver desperto, com propósito, sabendo que cada escolha importa. O coração da vigilância. Santidade prática, não perfeição impossível, mas uma vida de arrependimento constante. Amor ativo. Cuidar do próximo, porque em Mateus 25, Jesus julga não apenas palavras, mas atitudes de amor. Esperança viva. Não se render ao medo, mas viver com os olhos no horizonte da promessa. Aplicação prática. Vigiar é acordar todos os dias perguntando: se fosse hoje, estou pronto? A vigilância protege do engano. Quem vigia não cai no pânico das datas. Quem vigia não é seduzido por falsos profetas. Quem vigia não dorme espiritualmente. Vigilância não é paranoia, é consciência desperta. A vigilância transforma o presente. A volta de Cristo não é só sobre o futuro. Ela muda como você vive o agora. Você perdoa mais rápido. Você ama mais intensamente. Você serve sem esperar aplauso. Você planta sementes de eternidade em cada gesto. O fim dos tempos não é sobre medo, é sobre esperança. Não é sobre calendário, é sobre coração.
Não é sobre correr atrás de sinais, é sobre viver como sinal. Porque quando o Filho do Homem voltar, ele não vai procurar quem calculou melhor, mas quem amou melhor. E a única pergunta que realmente importa é: se fosse hoje, como ele me encontraria? Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa acordar para essa verdade. E se inscreva no Neurofé, porque aqui nós vamos além do medo, nós mergulhamos na esperança e no propósito.